Glória a Deus. Gente, nessa noite, como prometido, eu quero fazer uma ministração aqui que vai abençoar a sua vida. Por isso eu pedi para muitos convidarem, influenciar essa semana alguém, trazer aqui, porque nós vamos falar sobre o poder do nome de Jesus. Amém? E hoje é um dia de ceia, então eu quero fazer uma ministração, não quero me demorar muito. Vou ver se eu fico nela aqui no máximo 30 minutos. Vamos cear e depois nós vamos orar por pessoas que estão passando por enfermidade, por pessoas que estão passando por algum problema de saúde emocional. Vamos orar por pessoas que às vezes estão tendo uma dificuldade no seu trabalho ou falta de trabalho, qualquer área da sua vida, na criação de filhos, no seu lar, no seu casamento. Vamos orar clamando o nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 9. Fiz aqui alguns pontinhos. Eu vou estar falando, vou ler bastante a Bíblia aqui, alguns trechos, referências bíblicas sobre o poder do nome de Jesus. E como eu tenho costume, não é porque eu vou ler algumas referências aqui que significa que é tudo isso que tem sobre o nome de Jesus na Bíblia. Eu escolho algumas partes por causa do tempo, mas há muito mais partes na palavra de Deus que fala sobre o poder do nome de Jesus. Amém? Mas aqui por causa do tempo, do horário, eu especifiquei algumas mais para que você entenda, compreenda, não te encha de muita informação, mas que você saia daqui cheio com convicção e fé no poder que há no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9 a 11, diz assim, se você não achou, vai colocar lá atrás, vai colocar depois, diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ou soberanamente, e lhe deu um nome soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos só por um instante. Senhor Jesus, eu oro por cada um que está aqui presente, que o Senhor abençoe, possa entender, aos que estão também nos assistindo neste momento, e aqueles que vão assistir depois a mensagem gravada aqui, possam receber uma porção de fé, para que o Senhor possa abençoar vidas, famílias, esta geração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No livro de Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome, ou ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, nascer, se encarnar, deixar a sua glória e se tornar um homem como um de nós, 700 anos antes, o profeta Isaías profetizou que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Logo nós entendemos que o Messias que haveria de nascer, ele teria um nome que seria um selo. O nome Jesus é uma forma aportuguesada do nome hebraico Yeshua. Talvez alguns aqui às vezes vêm no louvor, escuta uma canção aqui que às vezes ao invés de falar Jesus, fala Yeshua, Tem Yeshua, não é? Esse é o nome em aramaico, que era o nome que mais ou menos que Jesus era chamado ali na época de 2000 anos atrás, que é o mesmo nome de Josué, que é Yehoshua, que significa Javé ou o Senhor salva. O Senhor é Salvador. E este nome, ele traz consigo uma carga muito forte e especial, porque diria o seguinte, que ele seria o Emanuel. Ele é Deus conosco, é Deus salvando o seu povo, é Deus enviando o seu ungido para redimir, para salvar.
Mas para nos salvar, ele mesmo se fez carne, habitou entre nós, na mesma condição limitada, com as nossas fraquezas, e venceu, tendo assim uma legalidade para ser exaltado. Ele é maravilhoso, Pai da eternidade, conselheiro, é porque quando ele se despojou da sua glória, ainda que sendo Deus, ele não se fez, usurpou na condição de glória como estava nos céus. Ele, como carne, como homem, ele ficou sujeito às nossas fraquezas, para ter a legalidade em vencer, em triunfar e ter um nome que está acima de todo nome. Eu quero que você compreenda que o texto que nós lemos aqui, eu não quis ler ele todo, de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, mas um pouquinho antes, lá no versículo 6, nós entendemos que o apóstolo Paulo explica que Jesus, mesmo sendo Deus, não quis com a sua glória nos redimir desta forma, porque ele entende de legalidade, porque o pecado entrou no mundo por causa de Adão, e todos nós aqui, conforme diz a palavra de Deus, somos descendência de Adão. E Adão entregou então o poder ao diabo, que o enganou Eva, aqui que a gente sabe muito bem como é que foi o contexto histórico, e nós estamos ali na semente, somos herdeiros, seus descendentes. Então, para retirar o pecado, para vencer o pecado, para vencer o diabo, vencer aquele que se opôs à humanidade, tinha que ser um homem, mas nenhum homem conseguiu vencer. Mas por isso que Deus nos amou de tal forma que se fez carne para vencer a batalha nas mesmas condições. Amém? É como, por exemplo, eu não sei como é que está aí uns grandes lutadores. Antigamente tinha mais nomes de pessoas, tipo Mike Tyson e tudo mais. Mas vamos assim dizer, tem o Poatan. Quem já ouviu falar do Poatan? Do MMA lá? Esqueci o nome dele mesmo. Poatan, uma coisa Poatan. Foi um grande campeão, nem sei se ganhou a última, mas é um cara muito forte. E você sabe que um chute, uma porrada dele é muito forte. Agora imagina o Poatan lutando contra uma criança, por exemplo, contra a minha filha Lisa, ou contra a Chloe, que tem 3 anos. Seria injusto. É a mesma coisa do Poatan. Então, não, espera um pouquinho. Eu vou pegar um corpo aqui de uma criança de 3 anos para enfrentar um ao outro. Eu vou me diminuir. Eu vou me apequenar para que a vitória não seja por dizendo, está vendo? Ele era muito poderoso. Não, eu venci na mesma condição que Adão perdeu. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma legalidade, é uma questão de justiça. Para vencer, deveria ser na mesma categoria. Quem é lutador sabe, tem o peso pena, tem o peso leve, tem o peso pesado. Não tem essa questão de, vamos lutar aqui um de 50 quilos com um de 120. Apesar que tem as formas que as pessoas fazem desse jeito. Mas o normal é cada um lutar na categoria. E Jesus venceu o diabo na categoria que Adão perdeu, para ter legalidade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus o exaltou, ele herdou este nome. Veja, não é porque ele não era herdeiro, a Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas, está me entendendo? Ele é antes de todas as coisas. Colossenses diz que tudo foi feito por meio dele, para ele, na condição de Deus, mas na condição de homem, que ele se encarnou, ou seja, é 100% Deus e 100% homem, ele herdou um nome como homem que está acima de todos. E é por isso que em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 4, a Bíblia diz, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, o nome de Jesus está sobre todos os nomes de homens e de anjos. Não tem ninguém semelhante a ele. Amém? Amém? Por isso que mesmo sendo Deus, ele não usurpou, mas como homem, ele venceu. Ele triunfou. E essa é a resposta. Por que ele herdou? Porque ele se tornou como um de nós. Por isso o Pai o exaltou
e lhe deu um nome que tem legalidade, que está sobre todo homem, todo nome, na forma de homem, Filho de Deus. Então, essa aqui é a introdução da mensagem, que eu quero que você compreenda, que Jesus, como diz ali no livro de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Era o próprio Jesus. O que Jesus fez? Ele, sendo Deus, ele se vestiu da criação, porque nenhum homem conseguiu vencer o maligno. Nenhum homem conseguiu nos resgatar, mas ele nos amou, que ele mesmo se fez carne para nos resgatar, e como homem, ele venceu. Todas as tentações, todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, Jesus passou. Tanto é que nós vemos ele sendo tentado pelo diabo, e em todas as vezes ele venceu, na condição, na mesma categoria que Adão perdeu, para ter legalidade, para ter justiça, quando nos resgatasse. Por isso Deus, como diz aqui o livro de Filipenses, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ou sobre todos, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, ou seja, dos seres celestiais, daquilo que nós não compreendemos, daquilo que vai além da terra, daqueles que estão vivos na terra, e aqueles que já morreram debaixo na terra, como diz. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Compreenderam o poder que há no nome de Jesus? Agora, você compreendendo que Jesus foi vitorioso, eu quero falar de algumas coisas, alguns textos bíblicos, para que você se encha de fé, e quando nós orarmos, você estiver com a palavra de Deus na sua mente, compreendendo que não é qualquer nome que nós estamos clamando para fazer coisas grandes neste lugar, é o nome de Jesus. No nome de Jesus, o nome de Jesus é sobre todos, porque ele conquistou. Amém? Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha aqui. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que Jesus fez aqui no versículo 15? Ele triunfou sobre principados e potestades. Lá na cruz, ele rasgou o escrito de dívida, a sentença que era contra nós, nos condenando, ele ali anulou aquilo. E contra os principados e a potestade que dominava, que era contra nós, ele triunfou, ele fez elas passarem vergonha, o diabo e os seus demônios. E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante, em certa passagem, diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores do mal. Não é verdade? Mas em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, nós somos vitoriosos, não por nós, mas porque ele triunfou. Então, quando você fala em nome de Jesus, nós obtemos a vitória, não porque você foi vitorioso, mas porque Jesus venceu. Posso ouvir um amém? É porque Jesus venceu, e através dele, nós vencemos. A vitória da cruz nos dá vitória para triunfar, para vencer, para avançar. Aleluia? Então entenda, o nome de Jesus é sobre todos, porque ele conquistou, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? É o que a palavra diz. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas, porque Cristo Jesus venceu por mim. Aleluia, glória a Deus. Ao vencer na cruz,
Toda autoridade nessa terra, que antes era do diabo por causa do pecado, foi dada a Jesus. Ou seja, ele conquistou e ele tem autoridade. Autoridade. Ele recebeu as chaves da morte e do inferno, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando o ser humano pecou lá no Éden, o diabo tomou conta das chaves da morte e do inferno. Mas quando Jesus venceu ali na cruz, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, porque a morte não pôde segurar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e todo aquele que nele confia também ressuscitará. Ele tem autoridade. Por isso, quando lá em Apocalipse, quando o apóstolo João se encontra com Jesus, ele fala: eu que sou vivo, mas fui morto, mas agora vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade. Quando ele ressuscitou, ele se encontra com seus discípulos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18, ele fala para os seus discípulos, já ressurreto: e, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? O nome de Jesus tem autoridade. O nome de Jesus é um selo. O nome de Jesus é como se você estivesse representando um presidente, um rei. Você não é poderoso, mas você está ali como um representante. Amém? Quem te dá autoridade é alguém que está acima de você. E no nome de Jesus, nós temos autoridade. Aleluia. Quinto ponto aqui que podemos falar. Porque o nome de Jesus tem autoridade, nós temos o poder de expulsar espíritos malignos que atormentam. No nome de Jesus, por causa da autoridade dele, nos é dado isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, parte A, do versículo 17 diz: e estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, nome de quem? De Jesus. O próprio Jesus diz: ó, em meu nome vocês expulsarão demônios. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade, e quando vocês clamam o meu nome, é o selo de autoridade que eu estou validando. Amém? Glória a Deus. É isso. Eu tenho autoridade através do nome de Jesus. Eu creio que no nome de Jesus há poder. Eu tenho autoridade. Por isso, quando nós vemos ali pessoas passando por opressão, sendo oprimidas, e nós sabemos que são influências malignas, a Bíblia nos chama com autoridade, dizendo: se você falar em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte que está agindo aqui na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, do meu amigo, em nome de Jesus. Esse espírito de depressão, isso aqui que está causando divisão, está deixando essa tristeza, em nome de Jesus, eu repreendo, porque há autoridade no nome de Jesus, e no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, vida, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então eu proclamo vida. Há poder no nome de Jesus para expulsar espíritos malignos, porque o próprio Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Amém? Quando você vê uma pessoa aí querendo se matar, querendo matar um outro, cheio de rancor, cheio de ódio no coração, pode saber que é uma influência diabólica, mas o nome de Jesus, a palavra de Deus está dizendo que ele veio para destruir as obras do diabo. Por isso que com Jesus, onde havia ódio, há perdão. Onde havia rancor, gera amor.
Onde havia tristeza, vem alegria, porque onde o Espírito de Deus está, como diz a Bíblia, ali há libertação, ali há liberdade. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, o nome de Jesus há poder, e temos que crer que Ele nos deu permissão para usar a autoridade que há no seu nome. Veja, Jesus nos chamou para usar a autoridade que há no seu nome. Por isso sempre pedimos em nome de Jesus, que é o selo de autoridade. Não sei se você já viu, mas sempre quando nós oramos, nós falamos ao final o quê? Em nome de... Não é assim que a gente ora? Deus abençoa minha família, minha casa, faz isso. No final, o que nós selamos? Em nome de Jesus. Não é no meu nome, porque a gente sabe que não tem poder, mas cremos na obra de Jesus na cruz. Nós tomamos posse para nós. E há muitas passagens bíblicas, eu quero falar só duas aqui para você ter de referência. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem está entendendo aqui o poder que há no nome de Jesus? Oh, é Jesus que falou. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado, para que você testemunhe. Eu orei, crie no poder que há no nome de Jesus, e o milagre veio, a bênção veio, Jesus transformou, houve vida, houve uma nova história. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Nós vamos frutificar quando nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Mais um ponto: no nome de Jesus há poder para curar. Amém? Veja, Jesus conquistou, Jesus tem autoridade, nos deu autoridade para expulsar demônios, mas também no nome de Jesus há poder para curar todas as enfermidades. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e... O que está dizendo aqui o versículo 18? Versículo 17 quer dizer? Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, vamos pular lá para o último, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. A Bíblia diz: está alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros, chame os líderes, chame os pastores, chame aqueles que oram, impõe a mão sobre os enfermos, orem por eles, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Se é da vontade de Deus, Deus vai curar. Nós cremos no poder, não é de nós, é Deus que faz o milagre, é Deus que faz a cura quando nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E veja, logo depois Jesus foi aos céus, ressuscitou, já não estava mais aqui na terra, mas os seus discípulos continuaram aqui a obra. E não é à toa que em Atos dos Apóstolos, Pedro ele se depara com um coxo, que era um paralítico de nascença, que ficava pedindo esmolas ali no templo. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 6, a Bíblia diz: disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. O que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ele tinha fé no poder que há no nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele saltou, e que ele pulou, e em que entrou louvando naquele templo, aquele homem que nunca tinha andado. O poder que há no nome de Jesus trouxe cura. E um pouquinho mais à frente, todo mundo ficou perguntando: mas o que é isso? O que aconteceu? Quem foi que curou esse homem? E Pedro diz aqui no versículo 16 de Atos 3: pela fé no nome de Jesus,
o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O que Pedro fez? Orou no nome de Jesus, aquele paralítico andou, todo mundo perguntou: o que aconteceu? Quem foi que fez isso? E Pedro falou: eu orei, mas não foi no meu nome, foi no nome de Jesus. Esse nome há poder para curar. Amém? Mais um item aqui para a gente não demorar. O nome de Jesus é o único que tem poder para salvar. Atos capítulo 2, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o único Salvador? Jesus. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que é um dos primeiros ali discípulos. Não era um dos apóstolos de Jesus, mas era um dos discípulos que compilava ali os escritos, os dizeres dos apóstolos. Então, pode surgir qualquer outro livro, qualquer outra linha teológica, mas gente, pensa comigo, tudo que veio depois deste escrito, se não está em harmonia com o que nós acabamos de ler, nós não podemos validar. Amém? Eu pego um copo de água, aqui tem alguns degraus, mas imagina que essa escada aqui tem 300 degraus. Não sei se vocês já foram lá no Cristo Redentor, é muito degrau, não é? Eu pego essa garrafa e começo a derramar aqui. A água que caiu aqui, ela vai estar com nível de pureza. Vai ou não vai? Mas imagina aqui que tem 300 degraus. Quando chegar no 300, a água vai estar mais limpa aqui ou no último? Hein? Não é aqui? Quanto mais perto. Aqui eu não sei quantas pessoas tem, mas vamos dizer assim que essa igreja aqui tem 2.000 pessoas, 2.000 anos de história. Um ano aqui, até chegou, desde a morte de Jesus. Eu começo aqui com a minha esposa e falo alguma coisa para ela aqui. E ela fala para minha mãe, e outro vai falando. Quando chegar no número 2.000, pode ter certeza que muitas das coisas que eu falei para a Liz aqui vai ter mudado quando chegar lá no final. Não é verdade? Qual é mais confiável? O que a Liz está falando aqui agora ou o último? Hein? Que a Liz falou, porque está mais perto. Então todo escrito, todo líder que se levantou, toda a fé que se levantou, que disse algo que está contrário à palavra de Deus, nós não podemos aceitar, porque aqui estava mais perto da fonte ali, ó, limpinha. Amém? Então qualquer coisa que nós falamos que contraria, é um outro evangelho, e nós não podemos aceitar outro evangelho, que fala Jesus salva, mas também outro salva, ou Jesus depende de outro. Quem não aceitar o outro, Jesus não aceita, porque a Bíblia está falando que o único nome pelo qual nós somos salvos, é o nome de Jesus. Amém? Não é outro. Na Bíblia tem homens e mulheres santos, homens de Deus tem vários, mas nenhum deles tem um nome com autoridade para nos salvar. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 20, 21. Olha o que o anjo fala para a própria Maria. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, falou para José, que era o marido de Maria: José, filho de Davi, não tema a receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem ia salvar o povo dos pecados? Jesus. Há poder no nome de Jesus para salvar. Não é porque nós não merecíamos, mas Ele, por iniciativa dEle, nos quis salvar. Veja, a salvação não é por seu mérito. Nós um dia não sentamos e pensamos, eu vou amar a Deus. Não, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E não nos amou primeiro à toa, nos amou quando estávamos ainda inimigos da cruz, servos do pecado, iniquidade. Ele nos amou primeiro. E é por isso então que por mais que você se esforce,
em fazer o bem, em ser bom, isso ainda não vale nada diante de Deus, porque nenhuma glória nos é dada, a não ser a glória do Filho de Deus habitando em nós. Amém? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Por isso, o Anicésio, quando chegar lá na glória, ele não vai falar: eu cheguei aqui, sabe por quê? Porque eu não roubei, porque eu não matei. Não, meu amigo, você chegou lá, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus estava sobre você. Nós estamos chegando no período de Páscoa, não é ou não é? Dia 12 agora, judaicamente falando, até o dia 20, é o período verdadeiro da Páscoa. E uma das coisas que fez o povo de Israel não ver a morte dos primogênitos, sabe o que foi? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas. A Bíblia diz que a 10ª praga foi dada ali, dizendo o seguinte: ó, eu passarei e aniquilarei os primogênitos da terra do Egito. Por isso vocês têm que matar um cordeiro que simbolizava o quê? Jesus. Vocês vão pegar o sangue dele e colocar nos umbrais da sua porta, que simbolizava o quê? O nosso coração, simbolizando a nossa vida. Aquele que tem o sangue de Jesus não sofrerá dano. Amém? Não sei se você reparou, quando eu comecei o culto, eu li uma passagem lá de Apocalipse capítulo 5, não é verdade? Quando os 24 anciãos ficam ali chorando, querendo saber quem é que vai abrir o livro. E aí, quem foi digno de abrir o livro foi o Cordeiro. E ele diz ali: e com o seu sangue nos comprou para o nosso Deus, rei e sacerdotes, e reinaremos para sempre. Mas fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus e no poder do seu nome é que nós temos qualificações, condições para dizer: eu sou salvo. Amém? Eu estou salvo. Na verdade, eu fui salvo. Então, o nome de Jesus há poder para salvar. E por esta causa vemos textos assim, Romanos capítulo 10, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que nós temos o costume aqui na igreja, quando a gente faz o apelo, das pessoas: ó, gente, você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador diante dos homens, a gente está seguindo um preceito bíblico. Faça agora, porque a bíblico está falando, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que o ressuscitou dentre os mortos, será. Então nós temos que, é um dos pilares, é igual a ceia, igual ao batismo, a confissão pública que você está declarando: eu creio que Jesus é o Senhor, o Salvador, que ressuscitou dentre os mortos, que vocês sabem que a minha fé é no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala aqui, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor, qual é o nome do Senhor? Jesus, será salvo. Aleluia! João capítulo 20, versículo 30, 31. Jesus realizou na presença, João 20, versículo 30, 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Gente, eu acho que eu estou dando uma bomba aqui de nome de Jesus para vocês da Bíblia, que talvez a gente fale em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, e a gente não sabe o tanto que a Bíblia tem referências sobre o nome de Jesus, e está falando aqui que nós vamos ter vida no seu nome. Amém? Por isso, queridos, não fica tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o terceiro mandamento?
do decálogo ali de Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ainda que nós não estamos na antiga aliança, mas há um preceito do nome. O próprio Jesus disse: não fica jurando pelo céu não. Ou seja, não fica tomando o nome do Senhor teu Deus em vão não. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não fica zombando do nome de Deus. Amém? Estamos na nova aliança, mas nós não podemos ficar zombando do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder para curar, para libertar e para salvar. Aleluia, glória a Deus. Mais um aqui, mais dois, mais três aqui, eu já finalizo. Pelo nome de Jesus somos perdoados e lavados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, 44, diz assim, Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Veja, é bíblico, as escrituras falavam: todo aquele que crê no seu nome, há perdão dos seus pecados. Sabe quando você falha, quando você peca, quando você erra? Você não é poderoso para se auto-perdoar no sentido diante de Deus, mas nós temos, como diz ali 1 João, a epístola, que nós temos um advogado, nós temos um defensor diante de Deus. Quando nós pecamos, o nome de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar. Amém? Não há pecado que Ele não perdoe. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Vira e mexe, eu falo aqui que às vezes eu converso com algumas pessoas que são de outra fé, e eles não entendem o que é a cruz. E eles falam: mas gente, fulano matou, roubou, mentiu, e aí de repente entra numa igreja, escuta uma mensagem igual essa que eu estou pregando, e fala: eu te entrego a minha vida, Senhor, apaga os meus pecados. E Deus vai lá e apaga? Apaga. Veja, não estou dizendo de consequência, todo pecado gera consequência, amém? Aqui na terra, independente disso. Mas eu falo, diante de Deus, para a questão de salvação, queridos, está limpo. Não é porque eu ou você merecemos, é porque Jesus pagou o preço na cruz por todo mundo. Basta nós crermos. Esse é o desejo de Deus, que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Crer no Filho de Deus, crer no Senhor Jesus, crer no poder que há no seu nome, crer que quando você fala: Senhor Jesus, me perdoa das minhas falhas, você tem certeza que o sangue de Jesus perdoa e você está limpinho diante de Deus. É por isso que o livro de Hebreus fala: aquele que está ali, confiante no trono da graça, confiante no poder do sangue de Jesus, no seu nome, ele chega e ele tem certeza que as suas orações são ouvidas, porque o nome de Jesus nos purifica de todo pecado. Poder que há no sangue de Jesus. Não é porque eu mereço, porque você merece, porque Jesus é assim. Amém? Amém? Gente, Jesus estava crucificado com dois o quê? Sacerdotes? Com dois homens santos? A Bíblia diz que ele estava crucificado com dois ladrões, com dois criminosos, mas um deles, o que fala para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: você errou muito. É isso que Jesus fala? Você errou muito, você tem que descer da cruz, você tem que restituir aqueles que você perdeu, pedir perdão. Ou seja, não dá mais tempo, já era, a porta fechou. Jesus falou desse jeito? O que Jesus fala para aquele bandido? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Está me entendendo? Para que ninguém se glorie, porque todo mundo é podre. Ah, mas eu não sou igual fulano de tal. Querido, vamos fazer o seguinte, eu sempre falo, se eu tiver um criador aqui de um chip, talvez o Elon Musk já está nesse sentido, né? De colocar no seu cérebro, extrair todas as suas memórias, e a gente colocar no telão os seus pensamentos,
Não é o que você fez, é o que você pensou. Eu tenho certeza que você falava: Samuel, pelo amor de Deus, não faz isso não. Meu casamento termina hoje. Todo mundo vai conhecer o tanto que eu sou podre, o tanto que eu sou pervertido, o tanto que eu penso besteira, bobagem, o tanto que eu sou mal, queridos. Todo mundo é mal. Amém? Nós nos controlamos. Nós somos limitados, mas todo mundo é capaz de cometer as piores atrocidades. Eu sempre falo, gente, o ser humano, ele tem sempre uma grande oportunidade de fazer bobagens. Nós não fazemos tanto, sabe por quê? Porque a graça de Deus nos sustenta. Que se não é Jesus, meu amigo, ou se não é Jesus, em nós não habita bem algum, a bondade vem de Deus. Amém? Continuando aqui, nós somos lavados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim alguns de vocês foram. Veja, Paulo está escrevendo aqui para pessoas que cometeram diversos atos, tinha muitos, uma qualidade de vida, uma forma de vida. E ele fala, muitos de vocês eram assim. Mas aí ele fala: mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Ou só o nome de Jesus. Mais 2 pontinhos aqui para a gente terminar. No nome de Jesus nós temos a certeza da unidade. Mateus capítulo 18, versículo 20, o que diz? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Em Cristo Jesus nós somos feitos irmãos. Em Cristo Jesus nós somos unidos. Em Cristo Jesus nós nos tornamos a igreja. E por último aqui, finalizando, somente pelo nome de Jesus somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 13, diz assim: Jesus, ou ele, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que o receberam, todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem por vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ou seja, pelo nome de Jesus nos é dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia então descarta qualquer possibilidade de aceitação do ditado que diz: todos são filhos de Deus. Não é bíblico. Tem aquela musiquinha, né? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Não tem aquela? Aí todo mundo também tem, né? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, nós somos irmãos. Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo nasce criação de Deus. Porque a Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho. Ou seja, quem sabe ler, entende contexto, por pouquinho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Não disse um dos filhos, ou filho mais especial, não. Ele diz o quê? Que Deus enviou ao mundo o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Traduzindo, Deus só tem um filho. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus. Aí acontece aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele diz: importa você nascer de novo da água e do Espírito. Somente vai entrar no reino de Deus aquele que é nascido de novo, ou seja, aquele que se tornou uma nova criatura, como diz ali em Coríntios. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Amém? Temos uma nova natureza. Então,
ser filho de Deus, aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não pode dizer, biblicamente falando, que é filho de Deus. Por quê? A primeira epístola de João fala, aquele que nega o filho não tem o pai, ou seja, não é filho de Deus. Somente seremos considerados filhos de Deus se cremos no sacrifício de Jesus, temos salvação no seu nome mediante a fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, para finalizar aqui, somente no nome de Jesus há poder para tornar o filho de Deus. Ninguém chega à presença do Pai sem passar por Jesus. Eu não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de Maria, não preciso de João, ainda que foram homens e mulheres de Deus, somente o único mediador, o único intercessor, o único caminho é Jesus. Por isso Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, pode ter certeza, os primeiros escritos, se tivesse outro nome, outra pessoa que também intercederia, ou que poderia fazer algo por nós, estaria registrado. Tem certeza. Mas é o próprio Jesus que falou, ninguém vem ao Pai a não ser eu. Sabe por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aquele que crê no poder que há no nome de Jesus, coisas grandes vão acontecer. Amém? Se coloque de pé então, por favor.